Conversas cruzadas com os nossos telespectadores, mandando também suas opiniões. O e-mail está lá disponível, conversas.cruzadas@tvcom.com.br, e o Twitter da mesma forma, @conversacruzada. E a Marlene Souza, o Lauri Beltrame, Cristiano Rodrigues, Noeli Castiglia e Tatiane Silveira foram os telespectadores do bloco anterior. Doutor Auri, inclusive... Que letra brava essa turma. eu mesmo não consigo ler depois. Que letra brava. Mas o doutor Auri anotou do bloco anterior alguma coisa, alguma opinião, inclusive do Lauri Beltrame, sobre a preocupação que todos aqui estão tendo com os réus, esquecendo da vítima. Esta é a acusação que ele faz. É sempre, é normal. Nós já somos sempre acusados disso. Na verdade, está na tela, inacreditável. O problema todo é o seguinte: as pessoas precisam compreender a coexistência. É óbvio que quando, por exemplo, a gente vai fazer um júri ou vai para um julgamento qualquer, temos o maior respeito do mundo pela vítima. E para isso existe o Estado acusando, existe o Ministério Público, uma instituição muito sólida, formada por gente competente, que representa a vítima no processo. E nós representamos o réu. Portanto, até dá para se discutir que num crime nós temos ali uma dupla desgraça, não raras vezes para quem pratica e para quem sofre. Mas a grande questão é compreender, e eu sempre falo isso quando venho aqui, que as coisas coexistem. Eu posso garantir para punir e punir garantindo. Eu não preciso rasgar a Constituição para punir. E vou dizer mais, as pessoas devem se preocupar com o seguinte: quanto mais grave for um crime, maior o cuidado que nós temos que ter com as regras do jogo, com a Constituição. Por quê? Porque se você mete prova ilícita, atropela as regras do jogo, você gera um processo que lá no final, depois é anulado. Muitos desses que a gente vê na TV e todo mundo reclama que o STJ anulou um processo. Quando o STJ ou o STF anulam um processo, não é o STJ ou o STF que está gerando a nulidade, ou melhor, está gerando a impunidade. Quem gerou a impunidade foi aquele agente do Estado que lá no início produziu uma prova ilícita, por exemplo, uma interceptação telefônica ilegal. Então, quanto mais grave for o crime, maior o cuidado com as regras do jogo. Que aí você vai ter alguém condenado que com certeza vai cumprir a sua pena e vai cumprir a sua devida punição. Agora, se atropelar, amigo, aí gera impunidade. Só para completar, um outro detalhe que eu acho que o telespectador não percebeu, mas é uma opinião comum essa de que os defensores eles existem simplesmente para proteger os réus, gerar impunidade e não se importam com a figura da vítima. É um equívoco porque, inclusive, complementando o que tu disseste, no processo penal acusatório democrático moderno, a tendência, inclusive, e aqui nenhum de nós nunca foi contra isso, é aumentar, inclusive, a reparação do dano, a agilidade na reparação do dano e o espaço da vítima no processo. Os direitos da vítima, inclusive garantindo a ela vez e voz no próprio processo. Há uma grande discussão se a vítima deveria ou não ser parte no processo penal, porque o Estado já tem o acusador oficial, que é o Ministério Público, mas no Estado democrático de direito, a vítima tem o seu espaço. Claro. E tem que ter os seus direitos garantidos também. Nesse projeto até tem... Não, mas está na reforma anterior. Já em 2008, isso gerou inclusive uma contaminação complicada. O ideal seria... Por exemplo, a questão do 387 lá, de fixar um valor indenizatório mínimo. Como fazer isso no jogo? Não, mas eles não estão fazendo, eles não fazem. Mas a rigor está ali. Mas justamente, vai observar. Agora, o dado interessante é o seguinte, observa, o que serviria hoje para nós diminuirmos a questão do tempo do processo? É criarmos questões processuais que sejam também úteis ao próprio réu, benefícios legais ao réu. Você vê, em alguns países você pode fazer uma transação assumindo culpa, fazendo uma confissão. Não falo na delação premiada, falo em confissão, em assunção de responsabilidade. Pegue o caso daquele traficante Abadia, que foi julgado em São Paulo. O interesse dele ser levado aos Estados Unidos era porque lá ele teria vantagens negociais com o processo penal. Então veja, se você consegue criar que o réu, confessando o crime, vai ter vantagens na pena, diminuição pela metade, o processo termina dessa ou daquela forma, talvez seja mais vantagem não mais negar o crime, mas assumir o crime. O grande problema que nós vivenciamos é que nós trabalhamos com autores, com juristas do século passado, que continuam naquela ideia o indivíduo confessar o delito para ficar na apoteose, para se destacar, a patologia de quem confessa o crime. Mas a realidade hoje é uma realidade diferente. Neste ritmo alucinado de tempo social que nós temos, nós poderíamos oportunizar ao réu vantagens. Quando o nosso telespectador faz uma referência à vítima, também existem vantagens à vítima. Hoje o assistente de acusação, o Marcelo, faz a referência
discutindo da constitucionalidade ou não desse assistente, mas está aí, previsto em lei, pode participar junto com o Ministério Público. E tem um detalhe, né? Justamente, está confirmado. Mas a par disso tem mais, eu tenho também o fiscal da lei, o promotor público, que cá entre nós no processo penal não seria um fiscal da lei, seria uma parte, mas que com a sua função pública pode recepcionar também os argumentos da vítima. Mas, Lúcio, o caso Ximenes Lopes, que foi a primeira condenação do Brasil na Corte Americana de Direitos Humanos, e o Brasil foi condenado, entre outras coisas, por violação do prazo razoável, quem levou a reclamação foi a vítima. Ali foi o direito de ser julgado num prazo razoável. O caso da Damião esse, né? Ximenes Lopes. Damião Ximenes Lopes. Tem uma dupla dimensão. Quando você tem um processo que demora demais, você pune a família da vítima, que espera uma resposta, e precisa de uma resposta, mas você também pune o réu. O que as pessoas não entendem é que o fato de um processo demorar demais, isso nem sempre significa beneficiar o réu. Todo mundo pensa em prescrição. Não, muito antes da prescrição, você tem muitas vezes uma punição excessiva pela demora. A demora processual nos remete ao conceito de mora. É o Estado devendo a prestação da tutela jurisdicional. Só para completar, e tem outro detalhe que é muito interessante quando se estuda o procedimento criminal. Na grande maioria das vezes, a demora não é atribuível às partes. Não. Até que é um dos critérios nem ao Ministério Público, nem à defesa. A demora geralmente é cartorária. É na distância temporal da tramitação do processo, que não tem nada a ver com as partes. Mário Chiavari chama isso de tempos mortos. A gente fez uma pesquisa no mestrado lá em vários processos, inclusive na Justiça Federal e na Estadual, e eu levo essa questão para os juízes. Quem é o responsável pela demora? São os promotores? Sim, não. Não são. São os juízes? Como regra, não. Onde é que está a maior demora? É na polícia? Até não é. É na estrutura cartorária, na burocracia processual, que faz com que o processo leve, às vezes, 2, 3 anos. São Paulo, 4 anos para ser distribuído. Agora, a distribuição é imediata, mas leva 4 anos para chegar no gabinete. Outras vezes, o processo fica numa pilha, esperando juntar de um documento, meses e meses, às vezes anos. Quando chega na mesa do juiz, até é julgado ali, 1 semana, 2, 3, 1 mês. O problema é a demora, os tempos mortos na tramitação, na burocracia, numa estrutura reforma pontual. Reforma pontual. Colocou essa questão sobre reformas pontuais ou globais. Isso. Já que demora tanto para fazer o código. Não, mas eu vou chegar nesse ponto. Quando o reforma entra em vigor já está defasado. É você pegar. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós temos uma questão estrutural. Exato. A nossa questão hoje é estrutural. Você não pode contar com um Congresso que faça uma lei de direito de família, que leve 10 anos discutindo, leva 12 anos leve processo penal, direito penal, quando você se depara com um mundo que a toda hora muda. Claro. Veja, há 10 anos atrás, Brito, era talvez algo incomum se ter um celular. Hoje as pessoas têm um celular com filmadora. Há 20 anos atrás não se pensava em celular. E esta questão do celular é um meio comunicativo que vai criar um ambiente todo diferente que o processo... A internet. Então tu tens um processo hoje que é da mesma forma do que o tempo inquisitivo. É o mesmo processo medieval. Está lá, a forma de cadenação. Se fez reformas pontuais... E mais... Tu está falando do processo legislativo. Sim, não, mas... E agora eles criaram uma questão interessante, que é o chamado processo digital. Como se mudou o papel. A dificuldade de ler esse processo, de virar, de olhar para trás, de retornar, é uma dificuldade. Eu quero saber qual é o desembargador que vai botar um CD e assistir horas, dezenas de horas. Mas de depoimento. Vamos voltar à pergunta inicial. Tem que reformar? Tem. 2 opções, reformas pontuais, que é você mudar pontualmente, é o que se fez até hoje. E acontecem absurdos, como em 2008, que nós mudamos todos os procedimentos e não mudamos o capítulo das nulidades. Um absurdo. E aí você pega um código de 1941 e coloca coisas novas e você gera uma coxa de retalhos, um Frankenstein jurídico. Eu sou a favor de reforma global, ou seja, um código inteiramente novo, que é o que se tem o PLS 156. Que é o que se só que eu vou dizer uma coisa. Também. Mas quanto tempo, o Marcelo foi muito otimista. Atenção, PLS 156 é um projeto de lei nascido no Senado. Então tudo bem. Quase o Marcelo acha que eu acho que não entra. Não tem utilidade. Tem 4 anos. A reforma de 2008 demorou 7 anos. Pontual. Bom, então, para fechar o bloco e nos encaminhar depois para o bloco final, em 1997, em outubro, aconteceu, promovido pelo mesmo Centro Acadêmico Maurício Cardoso, o 2º encontro de estudos jurídicos, que teve na época como grande conferencista Evandro de Lins e Silva. Participou Fernando da Costa Tourinho Filho, participou o César Bittencourt, Paulo Olímpio Gomes de Souza, Donaldo Aguiar Chaves. Mas atenção, o que eu quero chamar a atenção
é para o quê? Em 90... Cláudio Brito, Bom. também promotor. Eu estou lendo aqui. Mas em 97, o que eu quero chamar a atenção é que em 97 os temas debatidos foram os seguintes: realidades e expectativas na reforma do processo penal. Estou falando. Aqui. Tá aí que nós estamos falando. Se vão quantos anos? 97 para cá. 10, 13, Tu podia pegar os 17 folhetos de 10 anos atrás e só Esse reproduzir. projeto foi Reproduzir. aprovado, não vingou. 15 anos. Esse sobre o qual eles falaram. Atenção. Realidades e expectativas de reforma do processo penal. Segundo tema em debate: penas alternativas à prisão. Uma solução mágica. E atenção para este aqui. Quantos anos depois? Olha aqui. Essa veio em Aqui, ó. 98, veio um ano depois. Crise da prisão e busca de alternativas. Em 98. 97. Em 97. Depois nós tivemos Ah, não é apenas alternativa. 98 ali. a reforma do judiciário, Tortura. questões controvertidas da execução penal, criminalidade moderna e garantias constitucionais, ou seja, sistemas penitenciários, tema atualíssimo, sistema penitenciário e privatização de presídios. Em 97 Já se discutiu. já existia a crise, a morosidade e a busca de alternativas. E nós continuamos discutindo a mesma coisa. Mas E sabe vamos que o lá. Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem uma decisão que ele diz o seguinte: não podemos mais tolerar como normal o anormal funcionamento da justiça. Nós já estamos aceitando o anormal como normal. O central, por exemplo, é um problema de décadas. Quem trabalha no sistema carcerário sabe, isso já está assim há décadas, porque nós já estamos aceitando o anormal como normal. Então isso é realmente E essa questão do Tribunal uma Europeu é dessensibilização interessante pelo total. seguinte: Depois do está comercial. vindo para cá. As informações de Mas lá, claro, as decisões mas estão vindo informa para a cá. Corte Americana que o Brasil já foi condenado. Nós vamos ao intervalo e voltamos para a rodada final, com os falastrões da área jurídica. Passa rápido, passa rápido. Não, todos nós, todos nós. Falastrões.